Obrigado, Charles. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Hoje eu tive uma dificuldade de poder chegar aqui na hora. Ontem estava no centro de retiro, a gente saiu um pouco tarde de lá. Ainda tive, ainda fui preparar o tema de hoje em casa. Lamas, tô sem Mas, imagem, viu? por fim, não consegui ficar pronto a tempo. Lamas, Mas deu certo da gente fazer. Eu não queria que se perdesse esse tempo de meditação. Poderia demorar muito. Poderia demorar muito para eu poder chegar, né? A gente perderia muito tempo. Mas que bom que deu certo, que todos puderam participar. Agora, nós estamos fazendo um nosso estudo do Uttara Tantra Shastra, que é o tratado de Maitreya e Asanga sobre o sentido, o Tantra último, né? O ensinamento mais profundo do Mahayana. Isso que significa o título Tara Tantra Shastra. Shastra, comentário sobre o Tara Tantra, o Tantra mais profundo. Tantra no sentido de ensinamento. Então, nós vimos que esse texto é um texto bastante sintético e ele está apresentado em 7 sessões. Nós já vimos as 3 primeiras sessões, que são chamadas de pontos Vajra, pontos indestrutíveis, adamantinos, pontos fundamentais, né? Nós vimos os 3 primeiros, que são Buda, Dharma e Sangha. Então, quando Maitreya fala sobre esses 3 pontos fundamentais, ele começa a mostrar um sentido muito mais transcendental de Buda, Dharma e Sangha, que é o que a gente viu até aqui. A gente não pode esquecer que o Taratantra Shastra é uma resposta de Maitreya a um pedido do Asanga de orientações sobre a Prajnaparamita. Então, é sempre importante que a gente entender que o Taratantra, esse texto que a gente está vendo, é uma outra forma de explicar a Prajnaparamita e de apresentar a Prajnaparamita. Então, quando Maitreya fala sobre Buda, ele já fala sobre a perspectiva da Prajnaparamita, que é o conhecimento transcendente. Quando ele fala de Sangha, é a mesma coisa. A gente viu que a gente saiu do sentido ordinário, sentido comum de Sangha, por exemplo, até a gente entender o que significa Sangha no sentido mais profundo. O que é Sangha nos ensinamentos do Buda, do Tripitaka, os ensinamentos do Buda, do primeiro ciclo do Hinayana, e como que esse entendimento se modifica quando a gente, nos ensinamentos do Mahayana, né? Nos ensinamentos do Hinayana, Sangha corresponde a uma comunidade de praticantes, podendo-se até falar de uma sangha monástica, comunidade de monges e a comunidade de praticantes leigos, e falar de uma sangha de arhats, né? Quando a gente vai ver o concílio que fixa os ensinamentos do Buda depois da morte do Buda, a reunião que é feita para que se possa recitar e se fixar qual é a totalidade de ensinamentos do Buda, é convocado um concílio, uma sangha de 500 arhats, né? Os arhats são aqueles que tinham alcançado a liberação do sofrimento a partir dos ensinamentos do primeiro ciclo de ensinamentos do Buda. Então, isso é até onde vai o sentido de Sangha
nos ensinamentos do primeiro ciclo, do Hinayana. Os ensinamentos do segundo ciclo, eles já apontam para que o que se chama de Sangha é a Mahasangha, a Sangha dos discípulos mais avançados, dos Bodhisattvas, aqueles que seguem o caminho do Mahayana, os Bodhisattvas que já estão depois da sétima terra. Não são os Bodhisattvas iniciantes como nós, nem os Bodhisattvas que estão mais pelo meio do caminho. São aqueles que estão a partir da sétima terra, que já estão próximos de alcançar o estágio de Buda. São esses que são chamados, são os que se pode dizer que fazem parte da Sangha Mahayana. É a Mahasangha, a grande Sangha, né? E Maitreya fala sobre as qualidades específicas dessa Sangha, quais são as realizações que eles alcançaram, como que é a percepção deles sobre os fenômenos, sobre o eu, sobre todos os seres, né? O desenvolvimento que eles têm dos aspectos da mente de Buda relacionados com o discernimento, relacionados com a equanimidade. Tudo isso a gente viu nos nossos encontros passados, que foram recentes, né? Tem acho que um mês, mais ou menos, ou 2 meses. Um mês, né, que a gente se encontrou aqui. Então, nesse ponto, agora, indo para o quarto ponto, antes de entrar no quarto ponto, o Maitreya ele faz uma síntese, né, sobre esses 3 pontos anteriores, que ele vai falar especificamente sobre o refúgio e sobre as fontes de refúgio. Então, esse é o nosso tema do dia de hoje, né? É um fechamento sobre esses 3 pontos em conjunto, anteriores. Nós vemos que o refúgio tradicional budista, de todas as escolas, é o refúgio tríplice, o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, depois de falar sobre os 3 pontos, Buda, Dharma e Sangha, ele fala sobre esses 3 pontos como fonte de refúgio. É muito importante e apropriado que a gente fale nesse momento sobre refúgio. Muitas vezes, como a gente vê o refúgio como a entrada na tradição budista, a gente, com a nossa visão ocidental, a gente entende o refúgio quase como um batismo, né? Eu vou tomar o refúgio, como se fosse uma cerimônia de batismo. Então, você vai com uma roupa apropriada, tem toda uma tradição, uma cerimônia para ser feita, umas repetições, movimentos ritualísticos, né? Acontece um ritual e, a partir daí, nós nos tornamos budistas. A gente tem que entender, primeiro, que esse termo budistas, né, é uma coisa ocidental. Os budistas do Oriente não se identificam como budistas, no sentido de serem seguidores de uma religião, como tem os cristãos, tem os muçulmanos, os hinduístas, eu sou budista. Os seguidores do budismo no Oriente, eles se identificam como aqueles que seguem o Dharma do Buda, né? Não é diferente dizer assim, eu sou budista, como se isso fosse uma qualidade minha, né? Eu sou tal coisa. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou brasileiro, eu sou, né? Então, eu sou a minha profissão. E a visão, eles seguem o Dharma do Buda, ou seja, eles seguem o ensinamento do Buda. Então, são pessoas que se identificam por serem seguidores de um ensinamento. É diferente do peso que a gente dá quando a gente se identifica com uma tradição como sendo um membro dessa tradição, né? Assim, então, esse já é o primeiro ponto. E também não existe um batismo budista, né? O refúgio não é um batismo, né? O refúgio é uma iniciação ao budismo? Sim,
né? Mas ele é muito mais do que isso. Então, quando a gente vê o refúgio como sendo como se fosse um batismo do budismo, a gente vê assim, as criancinhas, elas tomam refúgio, pronto, se tornam budistas. Agora, pronto. O refúgio a gente repete todo dia antes de fazer as práticas, banaliza o sentido do que é o refúgio, né? Como sendo uma coisa de apenas para dar o start, para iniciar, né? Uma coisa que está para começando. Eu tomei refúgio, me tornei budista. Pronto, agora estou seguindo tal prática, estou fazendo isso, estou fazendo meditação, tarana, tarana, né? Agora sim eu estou praticando o budismo, porque eu já tomei o refúgio, né? A gente às vezes percebe isso. Antes de tomar o refúgio, você não pode dizer que você é budista mesmo. Você está meio cá, meio lá, você está experimentando, está conhecendo, não resolveu não tomar um comprometimento. Todos esses é o universo de coisas que passam pela nossa cabeça. Mas o que é o budismo só começa a partir do refúgio? Seguir os ensinamentos do Buda só começa a partir do refúgio? Exatamente. Antes de tomar o refúgio, a gente não segue os ensinamentos do Buda. Não, é impossível, não tem como, né? Porque o que é o refúgio? Quando eu tomo refúgio no Buda, quando eu tomo refúgio no ensinamento do Buda, a minha mente faz um movimento de considerar que o Buda é uma fonte de inspiração, é uma fonte de ensinamento, é uma fonte de uma informação segura para que eu possa ultrapassar o momento de vida que eu estou vivendo, que tem inúmeros perigos. Existe um reconhecimento da situação extremamente perigosa e delicada que nós nos encontramos por estarmos no samsara, sendo guiados pelas nossas emoções perturbadoras e empurrados pelo karma produzido pelas nossas ações anteriores. As emoções perturbadoras e o karma empurram a gente a reproduzir o samsara, ou seja, a continuar cada vez mais no mesmo pântano do samsara, afundando cada vez mais nesse pântano. As emoções perturbadoras e o karma não nos levam para o despertar, de jeito nenhum, nunca, né? Todo o impulso que elas dão na nossa mente são no sentido de reproduzir aquela ignorância, aquelas ideias falsas, aquelas emoções e aquelas ações. E são sempre ações que produzem tensões na nossa mente, que causam sofrimento para nós mesmos e sofrimento para os outros. Causam um imenso sofrimento para os outros, mas nem precisaria causar sofrimentos para os outros. Só o fato de causar um grande sofrimento para a gente já é um grande motivo de perturbação. E é claro que uma mente perturbada vai produzir sofrimento onde quer que ela esteja, né? Então, mesmo que a gente pense assim, não, isso aqui é o mal que eu estou fazendo só para mim, se eu estou fazendo um mal para mim e isso está provocando tensões na minha mente, sofrimento na minha mente, fazendo com que a minha mente funcione de uma forma perturbada, é inevitável que isso vá transborde e afete os outros que estão ao nosso redor. Não tem como uma pessoa com a mente perturbada se comportar de uma forma harmoniosa, equânime, harmoniosa, agradável, em lugar nenhum. Isso é impossível, né? Então, é, esse, esse é o ponto. Reconhecer essa situação que a gente está perdido, no mato sem cachorro, no escuro, no meio de um pântano cheio de perigos, sem conseguir enxergar um palmo à frente de nós, né? Sem saber se daqui a 2 passos tem um buraco, ou uma cachoeira, ou uma fera que possa, não sabe? Essa é uma imagem, né? Se a gente perceber que nós estamos nessa situação e que a gente precisa de sair disso, de um socorro. Esse socorro é
só quem pode nos tirar desse samsara é quem já saiu do samsara. Então, aqui a gente já faz uma distinção de todos aqueles que ainda estão no samsara, mesmo que esteja pendurado numa árvore, querendo jogar uma corda para a gente, ele ainda está dentro do samsara e a sua ajuda é uma ajuda limitada. Pode nos trazer algum conforto, mas não tira a gente do samsara. A gente pode ir para um lugar mais confortável dentro do samsara, mas a gente não sai do samsara. Aqui também é necessário que a gente faça um lembrete, assim, coisas que a gente já viu. Samsara não significa mundo, né? Algumas pessoas falam, eu acho o samsara interessante, o samsara tem coisas boas. Não, o samsara não tem coisas boas, nenhuma coisa boa. O samsara não é nem um pouco interessante, o samsara é só sofrimento. Samsara não significa o planeta Terra, o mundo, as árvores, os passarinhos, né? Isso que a gente está falando é o mundo, né? O samsara é a forma como a gente se relaciona com esse mundo, que a gente olha para esse mundo e transforma esse mundo num objeto do nosso desejo, da nossa aversão, da nossa indiferença. A gente essa maneira de objetalizar as coisas é uma das coisas que significa o samsara. A gente não consegue olhar para os fenômenos e para os seres e perceber que eles são olhar para eles com respeito, percebendo a essência deles, que eles são dignos, né? Que eles têm uma existência única, né? Que precisa ser considerada. A gente olha eles como objetos dos nossos desejos, das nossas aversões. Então, isso eu não gosto, eu empurro para fora. Não quero saber se tem um ser ali, se tem uma mente, se tem a dignidade daquele fenômeno, que pode ser um vento, pode ser uma chuva. Não gosto dessa chuva. Então, aquilo vira um objeto desagradável, né? Quando a gente faz isso, a gente perde o contato com a realidade das coisas e a gente fica preso nessa relação sofrida, que é porque como esses objetos e esses seres não têm nenhuma obrigação de satisfazer os nossos desejos, a relação com eles dessa forma, como objeto, né, sempre vai produzir sofrimento para a gente. E a gente sempre vai fazer ações que vão ferir esses seres e esses fenômenos, porque por não gostar deles serem do jeito que eles são, né? A gente assume uma posição arrogante de sermos o padrão do mundo e todas as coisas que nos agradam são boas enquanto nos agradam e que podem melhorar sempre um pouquinho, né? Então a gente sempre acaba agindo no sentido de querer produzir nas pessoas e nas coisas modificações para que elas fiquem um pouco melhores, né? Um pouco melhores sob o olhar de quem? Sobre o nosso olhar. A gente não está interessado em saber qual é a natureza daqueles seres e daqueles fenômenos. Às vezes a natureza deles é de ser de uma forma que para nós é até um pouco desagradável, mas é a natureza deles, né? Mas não, nós somos os donos do mundo, né? Então nós queremos que eles não sejam como eles são, mas sejam do jeito que a gente é. Vocês percebem que a forma como a gente se relaciona com as pessoas e as coisas cria um imenso sofrimento e um monte de relações e produzem em nós emoções e fazem com que a gente haja causando sofrimento fora, sofrimento para dentro. Então, porque essa maneira de se relacionar com as coisas é um modo sansárico de se relacionar com as coisas. Ou seja, o sansara é sempre sofrimento. Ele está sempre centrado num pensamento egoísta, num pensamento autocentrado, não diria autocentrado, egocentrado, né? Que a origem do ponto mais importante, o padrão de tudo, passa a ser o nosso eu, né? Então, o eu é que
que dá sentido a todas as coisas. É aquele pensamento que eu acho a máxima desse pensamento centrado no eu, é aquele, quando você diz penso, logo existo, né? Você está dizendo eu penso, logo existo. Também a partir de como eu me manifesto, eu sou, todo o mundo ganha um sentido em relação a mim. Todo mundo ganha existência em relação a mim, né? É uma forma de eu afirmar, né, que o meu direito de ser o centro do universo, né? Ok, então assim, para poder sair desse samsara, a gente precisa de orientação de alguém que já saiu do samsara, isso é óbvio, né? Então, quem saiu completamente do samsara são os seres iluminados, por isso é que a sanga, ela aparece como uma fonte de refúgio, porque a sanga dos arhats, eles saíram do samsara, então eles podem nos ajudar a sair do samsara. A sanga dos bodhisattvas, dos grandes bodhisattvas, eles já saíram do samsara, então eles podem nos ajudar a sair do samsara. Ainda não se tornaram budas, mas já saíram desse estado de sofrimento. E o Buda, claro, né? E os ensinamentos do Buda. Então, a partir daí, como eu falei, estava falando no início, ocorre um movimento na minha mente de procurar qual é a orientação que eu vou seguir. Então, aparece diante da minha mente diversos seres candidatos a serem os meus orientadores, mas eu percebo que esses seres todos estão ainda presos ao samsara. Os deuses aparecem, todos esses deuses estão no reino dos deuses, que é um estágio do samsara, que tem conforto, mas eles estão presos no samsara. Quando terminar a existência deles como deuses, eles vão retornar à existência de uma forma, às vezes, até mais sofrida do que a que eu estou agora. Eles não podem me ajudar, né? Eles só podem me ajudar a ir para o lugar onde eles estão. E esse lugar, que aparentemente é agradável, ele tem uma armadilha, ele é uma grande armadilha. É um lugar onde a gente esgota todos os nossos méritos e preparamos para a gente uma existência de muito sofrimento depois. Por isso é que os deuses não podem nos ajudar a sair do samsara. Isso significa que a gente não vai ter respeito pelos deuses? Não. Eles são dignos de respeito como todos os seres, né? Em diversas outras religiões, as pessoas se relacionam com deuses, né? O que importa, importante, é eu saber, são deuses com quem eu estou me relacionando, às vezes até estou fazendo uma oferenda, alguma coisa assim, mas eu não vou cair na armadilha de achar que eles vão me tirar do samsara, certo? É isso que às vezes as pessoas falam, não, mas se eu sigo o budismo, eu tenho que abandonar a minha religião. Não, você pode seguir a sua religião, fazer as práticas da sua religião. Você só tem que entender que o culto aos deuses de outras religiões, ele não substitui a orientação do Buda. A orientação do Buda, ela é superior a isso, a orientação que esses deuses podem nos dar. Então, eles não devem ser buscados como um refúgio. Esse que é o detalhe. Mas e Jesus, e Deus, né? E do cristianismo? Jesus é um grande mestre que tem um ensinamento muito semelhante ao ensinamento do Mahayana. Ele é muito respeitado pelas tradições budistas, e o ensinamento de Jesus é um ensinamento coerente, é um ensinamento digno, é um ensinamento onde se pode tomar um refúgio, né? Porque o que Jesus ensina está de acordo com o que o Buda ensina. É um ensinamento de não é porque então eu não posso mais seguir Jesus.
Deus, quando a gente fala de Deus, a ideia de Deus mudou tanto ao longo de todos esses tempos. O Deus do seguido no Antigo Testamento tinha uma característica, o Deus ensinado por Jesus, ele tem uma outra característica. Quais são essas características de Deus que para a gente entender de quem é esse Deus que tá falando, né? A gente entende que é um Deus criador, que é um Deus que é um Deus onisciente, um Deus onipresente. Parece, quando a gente vê as qualidades que se atribuem a Deus nas religiões cristãs, a gente fala, nossa, isso se parece muito com o que a gente atribui à mente de Buda. Talvez Alá ou Deus sejam outros nomes para aquilo que a gente chama no budismo de mente de Buda, que é onipresente, que é onisciente, que pervade todo o universo, né? A mente como criadora, né? A mente como criadora dos fenômenos. A gente dá para fazer essa ponte. Então, se eu enxergar que esse Deus é isso que eu estou chamando de mente de Buda, então é tranquilo eu tomar um refúgio a partir daí. Mas se eu estou enxergando nesse Deus uma entidade, um ser que tem ciúmes, que tem raiva, que tem emoções humanas, então o que eu estou falando é um Deus mundano, né? Como os deuses que vivem nos reinos dos deuses. Esses estão presos no samsara. É, enfim, e mesmo existem níveis de deuses na cosmografia budista, né? Existem estágios, níveis de deuses que são, por exemplo, como Brahma e etc., que são deuses com um poder muito grande, um poder criador muito grande, alcançaram esse estado por uma profundidade na sua experiência meditativa, mas que ainda assim ainda estão presos ao samsara e que depois de uma existência de muito grande, de milhares de kalpas, a existência deles termina e eles retornam aos níveis mais sofridos do samsara. Então, mesmo esses deuses extremamente poderosos e de um nível que a gente quase não consegue distinguir do que é a mente de Buda, eles também podem retornar. Como que a gente percebe se se a gente nós estamos tratando com, com alguém que a gente identifique com a mente de Buda e alguém que seja um Deus de um nível muito elevado. A presença, qual é a característica dos deuses que a gente vê? É o egoísmo, não é? É o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, se existe orgulho, se existe vaidade, a gente tá vendo um Deus mundano. Se existe ego, né, por trás dessa questão do orgulho, da vaidade, é um ego. Se tem um ego, né, se as ações deles são centradas no ego, então trata-se de um Deus que está no nível que não transcendeu o ego. Porque qual é a diferença para o estado de Buda? No estado de Buda, nós temos a transcendência do ego. O Buda, às vezes, cria um ego para se dar um ensinamento para uma pessoa, mas é um mecanismo da sua mente que é transitório, que ele faz aquela função e depois ele desaparece, né? E ele não tem aquela posição de olhar para si mesmo e dizer eu sou um Buda, eu sou, né? Não tem isso. Bom, acho que eu fui longe aqui, né? Mas então, quando a gente vai tomar o refúgio, a gente busca em quem a gente vai tomar esse refúgio, quem vai poder nos dar essa orientação. É o Buda, são os ensinamentos do Buda
são os praticantes dos ensinamentos do Buda. Percebe? Então, assim, se eu não tomo refúgio no Buda, nos ensinamentos dele, ou naqueles que praticam os ensinamentos dele, eu não posso seguir o budismo. Porque para eu poder seguir o budismo, eu tenho que receber esse ensinamento. Eu só vou receber esse ensinamento se eu buscar esse ensinamento, né? O ensinamento do Buda, o Dharma, não é uma chuva que fica caindo na gente o tempo todo, né? Não é isso. É preciso que haja um movimento meu de poder, para poder buscar isso. É algo que eu tenho que procurar em a minha volta e falar, é isso que eu vou seguir. Então, quando eu escolho e falo, é isso que eu vou seguir, o que eu estou fazendo? Estou tomando refúgio nesse ensinamento, estou tomando refúgio na fonte desse ensinamento, que é o Buda. Por isso é que o refúgio é o primeiro passo. Sem refúgio, a gente não encontra o ensinamento. E a gente não consegue sair do samsara. Então, o refúgio, por isso é que o refúgio está no começo. É o primeiro passo na tradição. E o que vocês percebem a linguagem que a gente usa na tomada do refúgio? Algumas vezes eu já vi algumas discussões assim, no sentido de querer traduzir o refúgio como é, eu, eu me refugio. É uma palavra horrível para refúgio. Eu me refugio, ou porque é, eu me refugio é aquela coisa tipo, eu corro para os braços da minha mãe quando eu estou com medo, né? Eu busco um lugar protegido para poder ficar. Isso corresponde a um aspecto do refúgio? Corresponde, é um aspecto bastante infantil do refúgio, né? Quando eu falo eu tomo refúgio, quando a gente diz eu tomo, isso implica numa atitude ativa, importante, né? Eu faço uma coisa, né? Eu não abro a boca assim e eu bebo o refúgio, né? Não é uma atitude, tomar o refúgio não é uma atitude passiva, né? Uma atitude medrosa, passiva. Tomar o refúgio é uma atitude ativa, é um movimento determinado que vai numa direção e que nada nos afasta dessa direção. Isso é tomar o refúgio, né? Então, por isso é que é o primeiro passo na tradição budista, porque é um passo, certo? A gente não é carregado para a tradição budista, isso não funciona. A gente anda, a gente vai em direção. Se a gente não dá um passo em direção, por mais que alguém leve a gente para cá, para lá, etc., e fique rodando em volta da estupa, a pessoa não está fazendo mesmo alguma coisa. Ela está sendo passiva naquele movimento. Não é o movimento da sua mente, né? Percebe? Então, quando nós tomamos uma atitude, uma decisão e nos aproximamos deliberadamente, nós damos um passo. Então, a gente vai nessa direção. Por isso é que o refúgio é o primeiro passo na tradição. E é o passo super importante. Sem refúgio, não tem nada, não tem tudo que vem depois, se a gente não tomar o refúgio, é apenas a gente vai estar achando que a gente está praticando o budismo, mas a gente não está praticando. Para a gente poder praticar o budismo, a nossa mente tem que ter tomado esse passo de tomar o refúgio, de buscar isso. A gente faz isso meio que inconscientemente até, né? Não é aquela coisa de, oh meu Deus, será que eu nunca tomei o refúgio verdadeiramente? Sim, a gente já tomou o refúgio, né? Mas é importante a gente entender isso, né? Um outro aspecto do refúgio bom, a gente toma o refúgio, como que a gente diz, no Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, né? Eu tomo refúgio até o despertar. Até o despertar. Depois do despertar,
o refúgio não faz mais sentido. Então, o refúgio, ele é transitório, né? Ele é até o despertar. Enquanto a gente não alcançar o despertar, o refúgio é a atitude mais importante. Quando a gente vê na tradição budista, nos sutras, como que o Buda ensinava, ele convidava a pessoa para se sentar e ele começava a dar os ensinamentos. A gente vê nos vários sutras. Vocês podem ver na vida do Buda, né? Quando o Buda está dando os ensinamentos, como que ele fazia, né? Ele vai dando os ensinamentos e tudo. Terminado aquela fase inicial, aquele que está recebendo os ensinamentos, ele se dá conta do quanto que aquilo é um ensinamento precioso e importante para ele. Então ele quer receber mais, né? Então ele chega e ele fala: eu tomo refúgio no Buda, né? Então isso é quando ele fala: eu tomo refúgio do Buda, o Buda diz: venha, venha, monge, que é a resposta que ele dá de receber aquele que está buscando, está entrando na vida monástica. Então ele diz: venha, monge. Eu estou citando isso para poder colocar que o Buda deu um único ensinamento, que é o refúgio. É o único ensinamento do Buda, o único Dharma é o refúgio. Vocês entendem que quando eu tomo refúgio, eu modifico a atitude da minha mente, eu direciono a minha mente para o Buda e para toda a radiação que vem do Buda na forma de ensinamento, para todas as qualidades dos seres que seguem o ensinamento do Buda. Então, eu estou olhando diretamente para o aspecto luminoso da minha mente, da mente de Buda que existe em mim, que é a fonte, que é o meu guru. A mente de Buda é o guru. A mente de Buda que existe em mim é o guru. Quem é o guru? O guru é a fonte do ensinamento, certo? Então, esse ensinamento ele pode ter vários corpos diferentes, várias pessoas diferentes podem me dar esse ensinamento, mas a fonte do ensinamento é a mente pura de Buda, a mente iluminada. O ensinamento que vem da mente iluminada, essa mente iluminada é o guru. Por isso eu tomo refúgio no guru. Eu não estou tomando refúgio numa pessoa, eu estou virando um puxa-saco de uma pessoa, né? Paparicando uma pessoa, rendendo culto para uma pessoa. Eu estou me relacionando com a fonte de luz que utiliza essa pessoa para poder me dar um ensinamento, né? Isso é o guru, né? Quando eu tomo refúgio no Buda, eu não estou tomando refúgio no príncipe Siddhartha, que alcançou o estado de Buda. Eu estou tomando refúgio na mente de Buda, que existe no príncipe Siddhartha e que existe de uma forma plena depois que ele alcançou o despertar. Não é na pessoa do Buda, né? O refúgio é o único ensinamento. Quando eu tomo refúgio, todas as coisas ficam claras para mim, porque essa inspiração, essa luz vem diretamente para a minha mente. A minha mente não está olhando para mais nada, ela só está olhando para a fonte do refúgio. Então, ela está focada, ela está olhando para a fonte do refúgio e recebendo a inspiração e a orientação da fonte de refúgio. Então, eu consigo perceber a luz que existe na luminosidade que existe na minha mente, que é a mente de Buda que existe em mim, né? Então, eu alcanço o despertar.
Sem tomar o refúgio, eu não consigo alcançar o despertar. Porque o despertar é a natureza de Buda. Sem estar voltado para isso, eu não consigo me aproximar da natureza de Buda. Então, o refúgio é o primeiro passo, e é o passo, é o único passo, e é o passo que nos acompanha até o passo final. Quando eu estou dando o passo final para me tornar Buda, o que eu estou fazendo é ainda tomando refúgio, porque após eu me tornar Buda, o refúgio perde a sua necessidade. Já não é mais necessário, porque eu já me tornei Buda. Então, não é mais... passo a ser a fonte de refúgio para os outros, né? Então, vamos ver aqui um pouco. Por isso é importante a gente estar... nunca passar assim como uma forma simplista, achar que refúgio é uma coisinha assim. Não é uma coisinha simples. Tem Gendun Rinpoche, quando ele estava fugindo do Tibete com um grande número de pessoas, tinha um momento que ele tinha que passar ao lado de um acampamento de chineses de noite. E ele estava com umas 400 pessoas, estava com várias pessoas seguindo ele. E, e eles não sabiam meio o que fazer, e o Gendun Rinpoche falou, vamos tomar um refúgio, né? Então, todos foram tomando refúgio e foram seguindo o caminho, tomando refúgio. Passaram ao largo era de noite, né, claro, passaram ao largo do exército chinês que estava acampado, ninguém os percebeu, né? Eles viam a brasa dos cigarros dos chineses, né? Então, ele fez isso tomando refúgio. Tomar o refúgio é algo tão importante, tanto a nível mais íntimo nosso, da nossa prática, como até numa situação extremamente prática como essa de poder escapar de um perigo real ali, que está ali do lado, né? Então, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. No nosso caminho, na nossa trajetória, então a gente deve buscar ampliar, aprofundar, reforçar, reiterar cada vez mais o nosso refúgio, porque, por exemplo, eu me vejo assim, estou no refúgio, faço as práticas ali naquele momento da prática, estou no refúgio, quando venho aqui, tomo refúgio e tal. Mas também eu fico muito tempo envolvido com coisas que não vão me tirar do samsara. Então, assim, como se eu também tomasse refúgio em outras coisas. Entende? Então, assim, seria esse o caso, assim, da gente ir ampliando, aprofundando cada vez mais o refúgio no nosso caminho? Como é que é isso? Eu acho que todas as vezes que a gente for tomar um refúgio, é importante a gente entender que a gente está fazendo uma coisa muito... a gente dá dignidade para a prece que a gente está fazendo. A gente entender o que a gente está fazendo quando a gente toma um refúgio. Que aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que a prece do refúgio é mais importante do que o que vem depois dela. O que vem depois dela é apenas só funciona depois que a gente toma o refúgio. Se a gente não tomou o refúgio, a gente só repetiu mecanicamente, a nossa mente não está focada onde deve, tudo que vem em seguida não vai estar periférico, não vai estar funcionando de verdade, né? Aqui, então, nesse texto, né, Maitreya, ele coloca o seguinte aqui, ele coloca uma pergunta: por que motivo e em consideração do que o Senhor Buda ensinou o triplo refúgio? Então, vamos entender por que isso. Aqui o texto em sânscrito e o texto em tibetano estão muito parecidos. Eu vou ler os dois assim na sequência, vocês vão ver que quase a mesma coisa. É em razão das qualidades do mestre, da doutrina e dos discípulos, e também em consideração dos adeptos dos três veículos e daqueles que praticam os três tipos de preceitos, que o triplo refúgio foi ensinado pelo Senhor Buda.
A gente vê também em razão das qualidades do mestre, da doutrina e dos discípulos, e em consideração dos aspirantes dos três veículos e daqueles que praticam os três tipos de preceitos, que o triplo refúgio foi perfeitamente estabelecido. Vamos já explorar um pouco o que diz esse texto. Em razão das qualidades do mestre, o mestre é o guru, e o grande guru é o Buda. Então, às vezes, são intercambiáveis, né? O mestre é o aspecto do Buda, é o Buda quando ele está ensinando, é o aspecto do Buda ensinando, né? Então, é do Buda, do Dharma, que é a doutrina, e dos discípulos, que são a Sangha. Então, como o Buda, o Dharma e a Sangha possuem qualidades, essas qualidades insuperáveis, principalmente por estarem fora do samsara, eles são fontes de refúgio. Então, por isso, o Buda ensinou o refúgio nessas três elementos, essas três joias. Em consideração dos aspirantes dos três veículos. Ou seja, ele ensinou o refúgio para ajudar aqueles que, os aspirantes são aqueles que estão buscando essa orientação, buscando sair do samsara, né? Os seguidores dos três veículos, que são o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. O Vajrayana, ele às vezes ele é chamado de veículo, mas a gente entende que ele é um aspecto importante do Mahayana. Na verdade, são só dois veículos que existem, né? O Hinayana e o Mahayana. Tudo que tem do budismo tântrico, que é o Vajrayana, é um desdobramento do próprio Mahayana. Mas, enfim, aqui ele está colocando dessa forma. Vocês veem isso? Isso aqui é um texto do início do Mahayana. E já existem um apontamento para esse terceiro veículo, que é o veículo do mantra, né? Então, por conta disso, desses praticantes e os três tipos de preceitos, que o triplo refúgio foi perfeitamente estabelecido. Os três tipos de preceitos são os votos, né? Os votos seguidos pela tradição do Hinayana, os votos do Mahayana e os votos das práticas tântricas do budismo, do ensinamento do Vajrayana. Aí aqui o comentário de Asanga, né? O Buda foi estabelecido como refúgio para aqueles que buscam a natureza do Buda, ou seja, para aqueles que seguem o caminho dos Bodhisattvas, assim como para aqueles que rendem um culto ao Buda. Então aqui ele vai explicar cada um desses refúgios, né? O Buda estabeleceu como refúgio, estabeleceu o Buda como um refúgio, como uma fonte de refúgio, para aqueles que buscam a natureza de Buda. Quem é que busca a natureza de Buda? Os seguidores do Mahayana, os Bodhisattvas. Os seguidores do Hinayana não estão buscando se tornar Budas, eles estão buscando sair do samsara, estão buscando alcançar o Nirvana, buscando alcançar o estado de Arhat, né? Mas não estão buscando alcançar o estado de Buda, porque existe uma diferença entre o estado de Arhat e o estado de Buda. No estado de Arhat você tem a liberação do sofrimento, mas você não tem o desenvolvimento das qualidades da mente de Buda, como o desenvolvimento do amor e da compaixão. Então, existe uma diferença muito grande entre o estado de Arhat e o estado de Buda. O Buda diz que o estado de Arhat ele é como se fosse numa caravana que está seguindo uma viagem muito longa, ela faz um pouso num determinado lugar, num oásis, ou numa ilha, ou numa estalagem,
um lugar onde as pessoas ficam um tempo para poder descansar daquele primeiro trecho da viagem, para depois seguir adiante e terminar a viagem. Então, ele é um estágio colocado estrategicamente no caminho para aqueles que estão muito cansados poderem descansar nesse estágio de Arhat e depois se preparar para fazer o término da viagem, que é até alcançar o estado de Buda, né? Então, são os bodhisattvas. Já os bodhisattvas, o caminho dos bodhisattvas, não passa por essa estalagem, ele vai direto para o estado de Buda, né? Então, ele só foca no estado de Buda. Através das 10 terras, a gente vai se aproximando do estado de Buda. Então, o Buda foi estabelecido como refúgio para aqueles que buscam a natureza de Buda, ou seja, para os bodhisattvas que buscam, que têm por objetivo encontrar a natureza de Buda em si, né? Ou seja, aqueles que seguem o caminho dos bodhisattvas, assim como para aqueles que rendem um culto ao Buda. Aqueles que não estão seguindo o caminho dos bodhisattvas, mas que veem o Buda como de uma forma religiosa e que prestam um culto ao Buda, eles também tomam refúgio no Buda. Vocês percebem que são dois tipos de praticantes diferentes. O praticante que é o Bodhisattva, ele é o praticante que vai se tornar Buda, tá caminhando para isso. Aliás, todos nós vamos, né? Aliás, todos nós já somos. Mas, assim, o Bodhisattva é aquele que está empenhado em alcançar o estado de Buda. Aquele que presta um culto ao Buda, ele reconhece as qualidades do Buda, ele quer receber as orientações do Buda, mas ele não está empenhado no caminho para se tornar um Buda. Ele quer se tornar um discípulo, ele quer seguir as orientações do Buda, mas ele quer seguir de uma forma religiosa. Então, esse também toma refúgio no Buda. O Dharma, a doutrina, é o refúgio daqueles que buscam a iluminação por si mesmos, na profunda doutrina das causas interdependentes. Então, aqui Maitreya está dizendo que o refúgio no Dharma foi feito para aqueles que querem alcançar o refúgio pelo estudo e pela prática do ensinamento. E o grande caminho para alcançar o despertar é o estudo dos 12 elos interdependentes, o estudo da originação interdependente, que é o Pratitya Samutpada. A originação interdependente se diz que, durante o processo de iluminação do Buda, ele percebeu a orientação interdependente, que é a ligação que os fenômenos estabelecem entre si, de causa e efeito, né? Isso a gente já viu algumas vezes aqui, né? Então, é para aqueles que seguem o caminho dos Budas solitários, dos Pratyeka Budas, aqueles que estudam o ensinamento do Buda e praticam em silêncio e buscam alcançar esse estágio. O estágio dos Budas solitários, dos Pratyeka Budas, que é um caminho, o caminho do o Pratyeka Budayana, é um caminho para sair do Sansara, ele leva para um nível um pouco semelhante ao nível de Arhat, um pouco mais do que o nível de Arhat, mas ainda não é o estado de Buda. É um Buda ainda imperfeito, não é um Buda perfeito. Mas esse é um outro caminho. Então, a gente viu o caminho, o Bodhisattvayana, o caminho dos Bodhisattvas. A gente viu o Pratyeka Budayana, que é o caminho que leva ao nível de Pratyeka Budas. Então, tanto para esses que seguem esse caminho, também para aqueles que praticam com devoção os preceitos do Dharma. Os preceitos do Dharma são os votos que a gente toma.
os votos, tem os votos monásticos, tem os votos leigos, tem aqui os 5 votos, tem os compromissos que a gente assume, ou para a vida toda, como são os 5 votos, ou por alguns dias específicos, como são os 8 votos. Ou os votos de monge, que são votos que a gente toma para a vida toda também. Então, para esses foi feito o refúgio no Dharma. E a Sangha, que é a comunidade dos discípulos, ela foi estabelecida como refúgio para manifestar as qualidades dos discípulos que seguem o ensinamento. Ou seja, o Buda estabeleceu a Sangha como fonte de refúgio, porque quando a gente está falando a Sangha são os discípulos mais elevados, observando esses discípulos, a gente vê as qualidades deles. Então, a gente vê aqueles que seguem o ensinamento do Buda possuem essas qualidades. Então, isso me inspira para que eu siga o ensinamento do Buda e também possuir essas mesmas qualidades. Então, foi feito para aqueles que querem compreender, que observam as qualidades dos discípulos e querem compreender como é que eles alcançaram essas qualidades, como que é a prática deles, e assim entender o que eles devem fazer para poder alcançar essas qualidades. Isso é o caminho dos ouvintes, o Shravakayana, que são tanto o Pratyeka Budayana como o Shravakayana são caminhos, né, que são formas de seguir o ensinamento do Buda dentro do Hinayana. E o Bodhisattvayana é o Mahayana. Então, são palavras, né, são termos diferentes que têm esses sentidos, mas o que a gente está falando aqui? Aqueles que seguem os ensinamentos do primeiro ciclo, que é as 4 nobres verdades, originação interdependente e o caminho ótuplo, e aqueles que seguem o caminho dos bodhisattvas, que é baseado nas 6 paramitas, né? Basicamente, a gente está falando dessas 2 coisas. Mas só para dizer, então, que esses 3 aspectos do refúgio fazem sentido porque existem 3 tipos de discípulos que seguem os ensinamentos do Buda. Aqueles que seguem os ensinamentos do Buda inspirados pela Sangha, observando os seguidores do Buda e se tornando inspirados e querendo buscar o ensinamento a partir dessa inspiração, esses tomam refúgio na Sangha, lá por dentro da sua mente, que eles, eu não conheço o Buda, não conheço direito o ensinamento, mas eu vejo os praticantes do Buda como eles são legais, interessantes, são pessoas que vale a pena fazer como eles. Esses são aqueles que tomam refúgio, o peso do refúgio maior está na Sangha. Aqueles que seguem os ensinamentos, eles não estão tão preocupados com a Sangha, também não conhecem o Buda, mas têm os ensinamentos do Buda, vou seguir os ensinamentos, praticar e fazer minhas práticas que eu vou alcançar. Então, aqueles que seguem o caminho com esse foco, eles intimamente eles estão tomando refúgio maior no Dharma. E aqueles que pensam no Buda, em primeiro lugar, o Buda, e querem alcançar o estado de Buda, esses são os que seguem o caminho do Bodhisattva, e esses vão ter o Buda como fonte do refúgio mais importante. Entende? É só estar distinguindo, né? São 3 maneiras diferentes de se tomar um refúgio de uma forma legítima, dessas 3 fontes de refúgio. Essas 3 fontes de refúgio são chamadas de joias porque são extremamente preciosas, né? E elas são raras e sublimes. São raras porque são muito difíceis de encontrar. É muito difícil encontrar um Buda. Nós aqui não nos lembramos de ter encontrado numa vida anterior. Não sei nem se encontramos, né? É muito difícil encontrar o Dharma. Vocês veem quantas pessoas têm acesso ao Dharma no mundo, que tem 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de pessoas. Quantas dessas pessoas têm acesso ao ensinamento ao Dharma? Aqui no Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, quantas pessoas têm acesso ao Dharma?
é muito pouco, né? Então ele é raro, né? E sublime porque o poder dessas joias ele é insuperável. Não tem nada que seja mais importante ou melhor, né, do que elas, né? Então, esses 3 refúgios foram estabelecidos para essas categorias de pessoas. Ele é, isso são formas de orientar as pessoas a seguir uma via espiritual regular. Uma via regular significa que vai do estágio mais baixo para um estágio mais elevado. Então, o que ele está querendo dizer? Assim, tomar esses 3 refúgios ajuda os praticantes a ter um caminho espiritual regular, ou seja, um caminho espiritual que está sempre indo de um nível inferior para um nível superior, na visão relativa do caminho, né? Então, ele vai do caminho do estado de devoto para o estado daquele que segue os ensinamentos, que segue um veículo. Uma coisa é eu ser um devoto do Buda, das divindades, né? Então eu vejo Chirenzi, Tara, Sangemela como divindades que podem me ajudar, ou Buda, rendo o culto, faço as práticas, recito os mantras. Eu tenho uma abordagem de um devoto, né? Outra coisa é a abordagem de um discípulo, aquele que eu vou seguir o ensinamento. O Buda falou para não fazer o mal, o Buda falou para fazer todo o bem que eu possa, o Buda falou para controlar a minha mente. Então, vou seguir esses ensinamentos do Buda. Vocês veem, é um outro nível de engajamento, é um outro nível de engajamento nesse caminho, né? O primeiro é um nível ainda inicial. No segundo, você começa a caminhar, a seguir uma prática, né? Estou seguindo um veículo. Essa primeira devoção aí que você citou como devoto seria uma relação mais cega, assim, mais sem consciência e no discípulo haveria uma... Não, não é uma relação cega. Ela está vendo um aspecto apenas, né? Ela tem uma relação dual. Olha só, quando eu vejo, tem as divindades, né? Eu sou, por exemplo, devoto de Tara ou de Chirenzi, então eu tenho Tara ou Chirenzi como uma divindade importante para mim, como uma fonte de orientação, uma fonte de refúgio. Valeu, porque estão fora do samsara, são boas fontes de refúgio. Então, eu estabeleço uma relação dual. Eu estou aqui, a divindade está ali, eu busco proteção, eu busco inspiração, eu busco bênçãos, eu busco uma influência positiva, curativa, que seja. Eu tenho uma relação dual com a divindade, certo? Uma outra coisa é quando eu começo a me relacionar com esse Idã, percebendo que é uma qualidade da mente de Buda e que é uma qualidade que existe latente na minha mente. Então, eu busco desenvolver na minha mente a qualidade de Tara e me tornar Tara, me tornar Chirenzi, me tornar Sangemela, né? Esse se tornar é uma visão muito relativa, porque é como se a gente fosse virar uma coisa que a gente não é. Mas, na verdade, são qualidades da mente de Buda que existem em nós, então nós já somos, só que a gente não se dá conta disso. Mas aí eu estabeleço uma outra relação. Eu vejo no Idã, na divindade, um espelho. Eu olho para ele como um espelho para poder perceber que eu tenho esse aspecto, eu tenho essa natureza. Entende? Então, eu tenho uma relação que, por um lado, ela é dual, porque eu estou olhando fora para poder perceber o que está dentro de mim, né? Isso é um nível de prática tântrica, que você tem, que você vê a divindade fora e você reconhece esse aspecto dentro de você. Tem um outro nível mais avançado ainda do praticante, seguindo o caminho tântrico, que ele já não vê a divindade
fora, assim, ele já parte para encontrar a divindade dentro dele, né? E perceber que é uma qualidade da mente dele, né? Então, isso não, eu não diria que é cego, porque é real. A mente de Buda está em todos os seres e ela realmente ela vai estar numa imagem que você fizer de Tara, Tara vai estar presente ali. Então não é errado, é verdadeiro. Ela existe enquanto um ser fora de mim, mas existe também como um aspecto da minha mente, né? Depende, são só estágios diferentes do caminho, mas todos eles são legítimos, são ensinamentos ensinados pelo Buda, são legítimos e são bons caminhos a serem seguidos, né? E como entender a devoção, então, dessas outras formas, né? Quando você fala do caminho tântrico, né? Como é que a devoção está presente aí, então? Isso que a Luan Poti fala sobre essa questão da devoção. A devoção no budismo, acho que o Dalai Lama também fala sobre isso. A devoção no budismo não é uma beatice, né, que a gente vê em diversas... Enfim, a devoção no budismo ela tem a seguinte característica. Você observa no ser a fonte da sua devoção, que é o objeto da sua devoção. Você olha para esse ser e você percebe qualidades e você percebe que essas qualidades são insuperáveis. Então, você decide aprender a desenvolver essas mesmas qualidades. Então, quando eu tenho devoção por Cherenzi, devoção pelo Dalai Lama, que seja, devoção por Tara ou Karmapa ou Kalung Rinpoche, eu estou reconhecendo que ele possui qualidades que eu quero desenvolver em mim, então eu quero me direcionar para esses seres para aprender como que faz para poder chegar lá, né? Eu sempre vou ver o objeto da minha devoção num nível bastante elevado, porque ele realizou essas qualidades. Mas ele sempre vai ser uma fonte que vai me inspirar a praticar, né? Isso é a devoção do budismo, né? Uma devoção que estabelece um culto no sentido de, tipo, esse ser tem essas qualidades, eu não tenho, ele tem, eu vou pedir para ele me ajudar, me dar alguma coisa, é uma forma de relacionamento que a gente estabelece com os outros deuses do Sansara. Então, isso não deve ser estimulado no caminho budista, porque você continua dependendo de alguém fora para você poder estar para você poder seguir. E o caminho do budismo é um caminho que desenvolve a autossuficiência, né? A autorresponsabilidade, a autossuficiência, a autonomia, né? É um caminho de autonomia, não de dependência, né? A gente não se torna dependente do Buda. Por quê? Porque Buda, Guru, mente de Buda são aspectos da nossa mente. Eles são nesse estágio do caminho em que eu não consigo perceber essa natureza da minha mente, eles me ajudam como um espelho, me ajudam como uma forma de eu conseguir enxergar dentro de mim o que eles são. Eu olho para eles, vejo como eles são e busco dentro de mim e encontro dentro de mim aquela qualidade que eles têm. Então, é uma forma de eu poder me encontrar, né? Isso é uma etapa, né? É transitório, né? Isso é devoção. A devoção é a maneira como eu me relaciono com aqueles que eu reconheço as qualidades que estão acima de mim, que podem me dar orientação, me dar inspiração e a vontade de imitá-los, né? A compaixão é a forma como eu me relaciono com aqueles que estão abaixo de mim, que são aqueles que estão num estado de sofrimento, que eu percebo que eles estão no estado de sofrimento, num estado de ignorância, e de que forma e desenvolvem em mim um sentimento
para poder ajudá-los a superar esse sofrimento. A devoção é um lado da moeda, a compaixão é o outro lado da moeda. Devoção e compaixão são dois lados do mesmo sentimento. O que modifica é para onde vai o nosso olhar. Quando o nosso olhar vai para baixo, é a compaixão, é o olhar de Terezi, que olha todos os seres com compaixão. Quando o olhar vai para cima, é a devoção. É quando eu vejo como inspiração algo que me atrai para cima, né? Isso é como a gente vê devoção. Bom, então a gente viu de sair de um nível mais inferior para um nível mais superior, também sair do caminho dos Shravakas, por exemplo, até o caminho dos Bodhisattvas. Isso também é visto como uma progressão, né? Bom, aqui nesse ponto agora, a gente, depois de estabelecer esses 3 refúgios, né? A gente já está acostumado com isso. Aqui agora, então, Maitreya dá aquela guinada que a Prajnaparamita, aquela rasteira que a Prajnaparamita passa em todos nós, sempre. Ele vira e diz o seguinte: o Dharma e a Sangha não são o refúgio último. Eles não são uma verdadeira fonte de refúgio. Porque o ensinamento, a doutrina, nos seus 2 aspectos, e a comunidade, que é a Arya Sangha, não são, em definitivo, o refúgio supremo. A primeira, o ensinamento, o Dharma, precisa ser abandonado em razão da sua natureza decepcionante e a sua irrealidade. E a segunda, que é a Sangha, porque comporta ainda o medo, né? Ok? Vocês estavam esperando por isso? Não? O Dharma tem, ele é visto na sua dupla natureza do Dharma, o Dharma como ensinamento e o Dharma como realização. O Dharma como ensinamento é semelhante a um navio, cujo papel termina na hora que você adquire o caminho. Então, o Dharma nos guia dentro da dualidade e da realidade relativa, até a gente poder chegar ao estado de Buda. A partir daí, ele tem que ser abandonado, ele não serve mais. O Dharma é o dedo que aponta para a lua. Então, ele tem uma função, a gente vai seguir essa função, mas a partir do momento que a gente encontrou o estado de Buda, o Dharma perde a natureza, perde a necessidade. E aí a gente percebe que ele é extremamente limitado, porque o Dharma ele é ensinado na linguagem dualista, na linguagem da realidade relativa. Ele está impregnado da realidade relativa. Mesmo que ele aponte para a realidade absoluta, ele está impregnado dessa realidade relativa. Então, ele é insuficiente para descrever a verdadeira natureza das coisas. Por isso é que ele é falso, por isso é que ele é relativo e por isso ele tem que ser abandonado. No momento de dar aquele ponto, aquele passo final em que eu vou ter do meu lado aqui o Dharma, do outro lado a verdadeira natureza das coisas, se eu chegar e falar, não, eu tenho que seguir o Dharma, porque o Dharma foi o Buda que ensinou, eu perco a natureza verdadeira das coisas e fico preso no Dharma. Volto para dentro do navio e não desembarco na outra margem, né? Então, a gente tem que entender que ele é transitório, né? Dharma no sentido de ensinamento, mas não de ensinamento. Sentido, por exemplo, de sabedoria primordial. Sim, no sentido, exatamente. Né? No sentido, o Dharma no sentido de ensinamento e no sentido de como que nós compreendemos e aprendemos, experimentamos essa sabedoria primordial enquanto seres dualistas presos dentro da realidade relativa. No momento que a gente chega na realidade absoluta, que aí a gente está de cara com o Dharmadato, com
o Dharma nesse sentido, então não, aí esse Dharma que você está falando, ele é a própria mente de Buda. Sim, sim. Como a gente viu, né? Quando a gente viu sobre Isso, Dharma, exato. que o Dharmadhata é uma outra forma de falar sobre Sim. a mente de Buda, né? Dharmakaya e o Dharmadhata. Bom, o caminho que leva ao despertar também, o caminho do Bodhisattva, o caminho dos Shravakas, o caminho dos Pratyeka Budas, o caminho do Hinayana, o caminho budista, ele é dualista, ele é relativo, ele parte de um pressuposto falso que existe algo que nos separa do estado de Buda e que nós precisamos enfrentar uma viagem, chegar até um outro lado, que é o estado de Buda. Então, isso é uma visão relativa, limitada, que nós temos. Então, para poder alcançar, ultrapassar esse braço de mar aí, a gente precisa de um veículo, a gente precisa de um navio, a gente precisa de várias coisas, enquanto que, na realidade, não existe uma diferença entre o meu estado atual e o estado de Buda. O estado de Buda é a minha verdadeira natureza. Eu não preciso de caminho nenhum, né? Não existe um caminho. O caminho ele é ilusório. A gente enxerga um caminho porque a gente está preso dentro da realidade relativa. Quando nós estamos olhando a partir da realidade absoluta, não existe caminho. O caminho é uma ilusão. Então, nesse sentido, seguir o caminho do Buda, seguir né, o Dharma, o ensinamento, isso é ilusório. Porque é o que eu tô falando. Isso, então, é como a Prajnaparamita, que é a visão a partir da realidade absoluta, enxerga todos esses elementos, né? Então, e como o caminho ele é uma coisa artificial e a sua natureza é falsa e decepcionante, porque por mais bonito que seja, mais acurado que seja o ensinamento do Dharma e o caminho que a gente segue, perfeito, ele ainda está impregnado dessa realidade relativa e a gente está seguindo de um lugar onde a gente estava para um lugar para onde a gente vai. Então a gente tá dentro dessa dualidade, saindo vindo de um lugar, indo para outro, vindo do samsara, indo para o estado de Buda. Então a nossa mente está estabelecida nessa dualidade. Quando a gente percebe que a natureza de Buda é a nossa natureza, sempre foi, a gente percebe que a gente não saiu de lugar nenhum, que a gente não foi para lugar nenhum, a gente permaneceu exatamente no mesmo lugar, que na verdade é um não lugar, porque até considerar as coisas como lugar é uma visão limitada e dualista das coisas, né? Dessa forma, o Dharma não pode ser um refúgio, porque a gente não pode, porque ele não é eterno e também porque ele não tem verdade. Isso. Então ele não pode ser um refúgio, certo? Teria uma comparação assim, alguma alegoria, porque Tirar o chão. A comparação é tirar o chão completamente, deixar você completamente solto no espaço. no campo da arte, né, o pessoal comenta muito isso, né? Você é uma pessoa que está presa à técnica, você não consegue dar o salto. Isso. Quando você aprende a técnica, você não precisa mais dela. Que fica preso àquela coisa e não consegue dar o salto, porque tem medo de largar e eu vou ficar depois. Isso. Eu vou sem os meios, né? Tentando fazer essa alegoria. Eu sempre faço essa alegoria, às vezes, quando eu vou aprender os meus hábitos, mas depois eu largo, mas eu tenho medo de largar e vou para onde? É um salto. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Por que que a sanga não é uma fonte de refúgio, né? Porque ele diz que a sanga ainda tem medo, né?
o que nos movimenta em direção ao estado de Buda? O medo do samsara, o medo de ficar ainda preso no samsara, né? Então, a gente só está completamente sem medo nenhum quando nós alcançamos esse estado de Buda, que não tem do que ter medo. Mas enquanto a gente não alcança o estado de Buda, a gente ainda tem medo, né? Então, por isso, a Sangha, ela ainda está dentro do samsara, ainda tem medo do samsara, e por isso ela também não pode ser uma fonte de refúgio. Porque eu não vou tomar refúgio em alguém que tem medo, né? Enfim, depois a gente ele faz mais algumas. Esse é a essência desse trecho. Ele faz mais alguma outra consideraçãozinha ali, mas o ponto fundamental são essas três coisas. Em suma, só existe um refúgio, que é o refúgio no Buda. O refúgio no Dharma e o refúgio na Sangha são refúgios transitórios. Então, aí ele resgata esse sentido. Eles são refúgios transitórios que fazem todo sentido para nós que estamos aqui, porque nós estamos mergulhados na realidade relativa dualista. Mas é importante que a gente entenda que eles são transitórios, que eles nos levam até um ponto onde nós não precisaremos mais deles, né? Mas o refúgio do Buda, esse é um refúgio eterno, né? Porque quando nós nos tornamos Buda, continuar o refúgio no Buda é a mesma coisa, faz o sentido. Nós já estamos lá, né? É o único refúgio que realmente que é considerado refúgio único. Então, os outros dois refúgios, o Dharma e a Sangha, são transitórios. Nós tomamos refúgio também no Vajrayana e nas três joias, nas três raízes. As três raízes são o Lama, o Guru, que a gente já viu que o Guru é o aspecto da mente de Buda que dá o ensinamento. Os Idans, que são os aspectos da mente de Buda também, e os protetores, as Dakinis, os protetores do Dharma, aqueles que alcançaram o olho da sabedoria, ou seja, aqueles que transcenderam o samsara, que são as qualidades da mente de Buda. Tanto os Idans são um aspecto das qualidades, os protetores é um outro aspecto das qualidades, um aspecto energético que nos ajuda a destruir, a eliminar todos os obstáculos, superar os obstáculos, né? Então, esses três aspectos do refúgio que a gente toma, quando a gente toma um refúgio no Vajrayana, o Lama, o Idan e os protetores, né? O Guru, o Idan e os protetores, eles são aspectos diferentes da mente de Buda. Então, eles estão incluídos no Buda, né? Quando a gente toma refúgio no Buda, a gente está tomando refúgio no Guru, nos Idans e nos protetores, que são aspectos de Buda. Bom, ok, isso aqui sobre refúgio. Em seguida, a gente vai pegar no próximo ponto, ele vai falar sobre qual é a fonte dessas três joias. E aí a gente vai seguir para os outros 4 pontos Vajra, que a gente vai estar vendo a partir de agora em seguida. Lama, sobre referência bibliográfica, assim, só para localizar, onde é que estão esses textos, assim, tá? Você está seguindo aqui para poder estudar isso? Eu estou seguindo aqui o Buddha Nature. É esse aí que você está vendo.
Que tem em português aí, né? Não, Não? só em inglês e espanhol. Inglês e espanhol, tá? A edição em espanhol é traduzida dessa edição em inglês. E na lojinha, não? Não. No site do KPG tem? Não. Não tem no site do KPG? Tá. Ele é um comentário de Jean Coutu e do Kempo Tsutringyantsu. Estou seguindo também. Eu tenho o arquivo PDF, você pode me mandar um e-mail que eu te mando o PDF. A mensagem do futuro Buda, da linhagem espiritual das três joias. Esse aqui é um texto traduzido do sânscrito por François Chenique, traduzido para o francês. Então, nesse texto aqui, eu pego o texto original, que ele tem a tradução que ele faz do sânscrito, e tem texto tibetano com a tradução que ele faz do tibetano. Está em francês, essa tradução. E tem também aqui esse outro texto. Eu vejo, depois eu te entrego, porque a gente tem hora para terminar aqui, né? Fico devendo para a próxima vez o outro texto que a gente está usando. Vamos fazer a... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos fazer a dedicatória, porque a gente deve voltar daqui a pouquinho. Nossa, a gente já deveria estar voltando para a meditação, né? Com o Lama Sona. Em todos os meus nascimentos, possa não estar separado do perfeito. Ah, não, dedicatória está aqui. Desculpa. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Thank you.